caso Epstein, o escândalo que está derrubando a elite global. É como se alguém tivesse aberto o cofre dos segredos podres da elite mundial. 3,5 milhões de arquivos sobre Jeffrey Epstein foram liberados e os poderosos estão correndo para se proteger. Bill, Hillary Clinton, Bill Gates pode ser o próximo. No Reino Unido, ex-príncipe Andrew e Peter Mandelson tiveram casas invadidas pela polícia. A rede de proteção está desmoronando. O que mais podemos esperar dessas revelações? Consta, eu também quero saber se esse caso aí do Epstein, como que está reverberando? Tá similar ao que está a repercussão do caso Master, por exemplo, aqui no Brasil. Eu sei que se trata também de uma coisa mais pessoal, mas é algo assim podre, né? Podre. É muita podridão que veio à tona, está com muita repercussão. Nós temos que tirar o chapéu, que foi a administração Trump que tornou isso público, né? E a gente entende um pouco melhor hoje os motivos. Né? O Trump, em 2006, tinha denunciado o Epstein, né? Agradecido a polícia por ir atrás dele e proibiu ele de chegar perto do Mar-a-Lago para sempre. Né? Então, aqueles que achavam que ia vir uma grande bomba contra o próprio Trump quebraram a cara. Por isso que, quando os documentos estavam na mão do governo Joe Biden, eles não usaram isso. Né? Tentaram ficar criando narrativas, insinuando coisas, mas não divulgavam os arquivos. O governo Trump foi lá e meteu mais de 3 milhões de páginas, todos os e-mails abertos ao público. E as pessoas estão fazendo suas investigações, né? E os nomes suspeitos, que todo mundo já sabia de participação nessa coisa nefasta aí da rede de pedofilia do Epstein, isso está vindo à tona, né? O Bill Clinton, o príncipe Andrew, o Bill Gates, né? Que a própria Melinda veio a público dar uma cutucada pesada no ex-marido, né? Enfim, as coisas estão sendo expostas. Alguns brasileiros aí, algumas apresentadoras, modelos que receberam dinheiro, o próprio Steve Bannon, né, que é um guru aí de uma ala meio esquisitona, que gosta de teoria da conspiração dentro do movimento MAGA, mas que não tem para valer assim, o respeito, né, dos conservadores. É um cara que sempre gostou de repetir teses conspiratórias estranhas, né, e parece que estava envolvido até o cabelo. Aí vem Noam Chomsky, intelectual, socialista, né? Então, olha, é um negócio impressionante. Abrange muita gente, tem que investigar, né? Tem que ir mais a fundo. E, claro, por ser uma rede tão poderosa, envolvendo tanta gente, aí surgem, né, os antissemitas, como, por exemplo, o sociólogo petista Gessé Souza, né? Para dizer que isso aí era tudo uma grande conspiração de Israel, e o Epstein era Mossad e usava essa rede para Israel ter o poder sobre o mundo todo, controlar tudo e todos, e blá, 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 né? Ele depois apagou o vídeo, mas gravou um outro que era tão ruim quanto. Então, infelizmente, nessa hora surgem, né, os picaretas, os sem noção, os malucos, de tudo que é lugar, né? A mídia tem que fazer um trabalho sério de jornalismo, de investigação. Quem divulgou, inclusive, que o Trump foi quem denunciou, foi a ABC, um canal mainstream, com viés progressista, democrata, né? Então está todo mundo tendo que admitir, falando, olha, isso tudo que foi revelado não deixou o Trump em maus lençóis assim. Agora, uma turma pesada democrata, essa turma deve muita explicação às esposas e ao público. Muito bem. Tem uma série da Netflix, vale a pena assistir desse caso? Vale. Não tinha ainda essas informações todas, mas dá uma boa visão, um bom panorama de quem era o Jeffrey Epstein e o que rolava naquela ilha lá, que o avião Lolita levava garotas, né, e gente poderosa. Então vale a pena ver, sim. Muito bem, continuamos aqui o giro das notícias. Eu vou falar do ministro do STJ que foi afastado por assédio. Ele tinha palestrado sobre violência contra a mulher semanas antes.
Em dezembro, o ministro Marco Buzzi comandou painel sobre enfrentamento à violência doméstica e diz que construiu certos direitos para as mulheres. Semanas depois, foi acusado de agarrar uma jovem de 18 anos durante banho de mar. Uma segunda vítima, ex-funcionária do gabinete, denunciou fatos ainda mais graves. O STJ afastou Buzzi por unanimidade, mas ele mandou carta aos colegas que iriam julgá-lo. Eu vou começar essa pauta com o doutor aqui, com o Rubinho. Doutor, eu te pergunto, o Buzzi mandou carta aos ministros que iriam julgá-lo. Isso não é coação? Sob a ótica jurídica, é difícil estabelecer um liame no Brasil atual, porque, sinceramente, não existe segurança jurídica. É o que eu falo como advogado. Sempre que alguém nos procura, a resposta é depende, porque depende da vara, depende do juiz, depende do que se analisa. E depende, nesse caso, do teor da carta. Naturalmente é esquisito a parte que até ontem foi um colega mandar uma carta para os juízes. O que seria comum seria o seu advogado ir até os demais magistrados despachar as razões de defesa. É esse que é o expediente adotado por qualquer pessoa em qualquer seara do judiciário. Você pode ter um processo de acidente de carro ou você pode ter o processo mais complicado da sua vida. Se você quer ter acesso ao juiz, o seu advogado marca uma audiência e ele vai até o juiz, nessa oportunidade, despachar, apresentar memoriais e apresentar suas razões de defesa. A parte enviar uma carta ao juiz é completamente atípico, para ser gentil, no atual Brasil. Só que se torna ainda mais atípico quando nós vemos que era um colega, que até ontem estava ao lado dos magistrados. O problema, mesmo que seja condenado, mesmo que seja apenado pelas condutas, sabe qual vai ser a pena do magistrado? Aposentadoria compulsória. Essa é a pena mais pesada para aquele juiz concursado brasileiro que cometeu um ilícito no curso das suas funções. E aí ele é obrigado a, na casa dele, ficar quieto e receber o salário integral. Incrível. E a gente paga a conta. A gente paga a conta, Silvio Navarro. Pois é um caso complexo, né? Acho que é preciso investigar tudo, de todas as formas, todas as pontas, e chegar ali, enfim, a uma conclusão. Eu trato com certo cuidado esse tipo de notícia, mas é evidente que o afastamento, até que se esgotem todas as frentes de apuração, ele é prudente. Eu acho, até porque se trata de corte, né, de corte superior, ou de, mesmo que fosse um tribunal, eu acho algo muito grave. E, Emilinho, por falar em tribunal, eu vou até fazer depois um pedido, deixar um pedido aqui para você, para que a gente possa, talvez, voltar a esse caso do ministro Dias Toffoli e da manchete do portal UOL, porque estou acompanhando aqui pelas redes sociais e, de fato, a fervura vai subindo neste caso, viu? Não, vamos sim. Inclusive, até separamos aqui o insert. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, porque realmente veio uma notícia aqui de última hora, né? Que eu vou pedir até o seu comentário, Silvio, porque a Polícia Federal apresentou pedido de suspeição contra Toffoli após acessar o celular de Vorcaro. E aqui, Silvio Navarro, nosso comentário, ó, tá aí na tela para vocês. Matéria aí da Manuela notícia do Alcântara. portal Metrópolis, né? Perfeito, essa notícia perfeito. é do portal Metrópolis. Veja, Emilinho, eu acho que isso é o mínimo. Isso é o mínimo. A suspeição do ministro Dias Toffoli, aliás, já estava à mesa há muito tempo. Quando as investigações avançam para o caso do resort, o ministro Dias Toffoli já deveria ter sido afastado imediatamente do caso Master. E aí o portal Metrópolis, o jornal O Estado de São Paulo, que foi a Marília, no interior de São Paulo, onde funcionaria, entre aspas, a sede da empresa dos irmãos do Toffoli, que seriam donos, administradores, incorporadores e por aí vai, de toda a cronologia, a história do resort Taiaiá. Pois bem,
ali ele já deveria ter sido afastado imediatamente. Falava há pouco, no comentário anterior, sobre o Toffoli, que é tratado por funcionários desse resort como dono. Agora, chegamos a um ponto muito mais delicado. Por quê? A informação que consta da reportagem inicial, a anterior que mostramos do portal UOL, é que o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, levou pessoalmente as informações que constam extraídas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro para o presidente atual do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Ele levou pessoalmente porque envolvem o ministro Dias Toffoli. Quais informações? Que tipo de diálogo? Com qual frequência? Em que datas? Circunstâncias? Não sabemos e esperamos, para o bem da apuração e da transparência, porque trata-se de um dos 11 togados, um dos 11 ministros da última corte recursal do país. Queremos saber tudo, todas as informações. Não sei se a polícia, por meio da Polícia Federal, se por meio da Procuradoria-Geral da República, de uma comissão mista de inquérito, parlamentar de inquérito, mas em algum momento o Brasil precisa dessas respostas. Isso é um fato. Agora, digo, acrescento e finalizo, até para que a gente possa ouvir aqui o vereador, e esta opinião é pessoal. Eu acho que não se trata mais de afastar ou não Dias Toffoli do caso Banco Master, e sim de afastá-lo do Supremo Tribunal Federal. Isso quem está dizendo sou eu, porque a gente sabe que falar qualquer coisa sobre ministros do STF no Brasil hoje é delicado. O ministro Dias Toffoli não tem mais condições de continuar no Supremo Tribunal Federal. Doutor Rubinho, por favor, a sua avaliação. Pois é, o Toffoli poderia ter evitado tudo isso se ele mesmo tivesse feito cumprir o que determina o Código de Processo Civil e se declarado suspeito lá atrás. É o que se espera de um magistrado, quando ele tem qualquer tipo de proximidade ou qualquer tipo de relacionamento com aquilo que está sendo discutido no processo. Não o fez. E a Polícia Federal, num estranho lapso atual, fez o pedido. Me parece bastante razoável, bastante racional que isso tenha sido apresentado. O questionamento que faço agora é o seguinte: qual será a decisão? Ele vai se afastar? Vai se declarar suspeito? O tribunal vai declarar suspeito? Vai ser colocado fora do processo do Banco Master? Seria inclusive a medida mais razoável para a própria defesa do Dias Toffoli, se ele estivesse preocupado de certa maneira em se defender, mas não o fez. A sensação que eu tenho é que no Brasil nós vivemos o estado de esculhambação, onde o absurdo se tornou normal. Eu me recordo do processo do Collor, da cassação, onde uma elba era o objeto, as pessoas, não, mas ele desviou uma elba, a porcaria de uma elba. Hoje se fala em bilhões, se fala em resort, se fala em INSS, e quantias, e contratos, e fortunas. Ninguém se indigna. Tudo acontece, e o mais incrível, as partes envolvidas continuam sendo parte daquilo. Veja, um chefe de gabinete do Reino Unido foi, de certa maneira, citado nos arquivos do Epstein. Ele foi retirado de imediato, renunciou, saiu. Aqui pode ser o escândalo mais absurdo. A pessoa continua no cargo, aquilo é relativizado e a vida segue. Ô doutor, e nesse caso, será que depois dessas descobertas aí da Polícia Federal, pelo celular do Vorcaro, o Toffoli poderia, além de ser afastado, ser investigado? É o que deveria acontecer, né? A investigação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ela é complexa, especialmente nos tempos atuais. O órgão máximo capaz de julgar, de investigar e de processar ministros do Supremo Federal por conta de atitudes no uso de sua função é o Senado Federal. Aí eu pergunto ao telespectador, você que está nos assistindo, que está aí no chat, você acha que vai avançar qualquer processo de investigação, de impedimento no STF, no Senado? Você acha que o Senado abriria esse tipo de investigação?
Naturalmente, a APF tem os mecanismos para investigar. Ela vai continuar apurando, vai continuar investigando. Me causa estranheza, inclusive, a forma como isso está se desencadeando, porque eu sou uma das pessoas mais descrentes no mundo com o atual sistema e a forma como ele age, a forma como ele se reorganiza para salvar o corpo. A questão é que às vezes sacrificam a mão para salvar o braço. Pode ser que o Toffoli venha a ser a mão, mas tudo isso cheira muito estranho, especialmente no momento de descrença que nós temos. Talvez o problema seja ainda maior, o que tem no celular seja ainda mais cabeludo. E aí eu nunca esqueço a pressão que eu sofri aqui na Câmara. Eu sou um vereador de São Paulo, sou ninguém na fila do pão. Mas em maio do ano passado, em abril do ano passado, melhor, eu gravei um vídeo falando das suspeitas que a compra do Banco Master pelo BRB traziam. Eu fui notificado pelo BRB, recebi notificação do Banco Master, tentaram tirar o vídeo do ar, ameaça de censura. Eu achei estranho, porque, veja, eu não sou um senador, eu não sou um deputado federal, sou um vereador. E veio a pressão em cima. Isso mostra que tem muita gente grande envolvida. Muita gente. E a República pode ruir. Pode ruir. Assim, é algo que realmente vai mexer num vespeiro, Navarro. Vai mexer num vespeiro. Como que você, né, Navarro, a gente passou, você viu de perto, né? Cobriu de perto, inclusive, esses escândalos anteriores, em especial a Lava Jato, né? A gente está acostumado, o Rubinho muito bem colocou aqui, como o absurdo vai acontecendo, a gente vai deixando passar, né? Vai deixando passar até o momento em que não tem o nível de ebulição aqui no Brasil, o nível de ebulição social, ele realmente tem que estar numa temperatura muito alta para que as autoridades aí tenham algum tipo de receio, né? E a gente vê a mais alta corte aí do país se blindando, se protegendo, mas a população, de certa forma, mais preocupada aí com o carnaval. Então, será que a gente consegue enxergar algum tipo... Porque as pessoas às vezes comentam comigo, pô, tomara que esse caso do Master, tomara que isso realmente mexa, tomara que as coisas mudem, né? Mas a gente vem falando isso desde a Lava Jato, né? E passou o tempo aí, parece que as coisas só pioraram. Deixa eu recorrer a um outro escândalo aqui, Emilinho, que eu acabo entregando a idade nessa, mas tá tudo certo. O Mensalão. Veja, o Mensalão, ele começa com uma capa da revista Veja, no primeiro semestre de 2005, um sujeito ali, era o senhor Maurício Marinho, com um pacote, um maço de R$3.000, ele era dirigente dos Correios, uma empresa, era uma fatia, um naco, do governo Lula I, entregue ao PTB do Roberto Jefferson, e ele coloca aquele maço de dinheiro embaixo do paletó. Aquela imagem, feita por uma câmera de segurança, aquela imagem vai parar na Veja, e ali você tem início a CPMI dos Correios, para investigar o escândalo dos Correios. Desta CPMI surge o Mensalão. O Mensalão aparece numa reportagem de capa do jornal Folha de São Paulo, era 6 de junho de 2005, uma segunda-feira. Governo Lula paga Mensalão, diz Jefferson. Uma entrevista do Roberto Jefferson dizendo que havia mesada, compra de votos, compra de votações, que depois a gente vai descobrir na ação penal 470, que só vai ser julgada muito tempo depois, né, em agosto de 2012, que sim, a reforma da Previdência, a lei de falências, tudo isso foi pago. Dinheiro, era uma época em que tinha dinheiro vivo rodando, que tinha cheque e propina sendo sacada na boca do caixa. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? Que a coisa vai andando e você não consegue mais segurá-la, a ponto de, me recordo, num 11 de agosto de 2005, o Duda Mendonça, aquele marqueteiro, o mago das campanhas eleitorais, que tinha eleito o Lula em 2002, naquela campanha milionária, depois soubemos que com dinheiro do Marcos Valério, com dinheiro roubado,
O Duda Mendonça, ele entra no Senado, onde funcionava a sessão da CPMI no Congresso Nacional, ele chega para depor espontaneamente e diz: eu recebi dinheiro no exterior, em paraíso fiscal, e assume o Caixa 2, porque nascia ali a tese do Caixa 2. Então, ou seja, teve de entregar alguma coisa para tentar aplacar, abafar um escândalo muito maior naquela época. O escândalo maior era a compra de votos. Mas a tese do Caixa 2, que foi, aliás, pensada por Márcio Tomás Bastos, que era ministro da Justiça e um dos cérebros ali do governo Lula, um criminalista famoso, eles tendem a achar o mal menor. Então, eu estou fazendo esse comentário para mostrar duas coisas. Primeiro, que quando você tem um escândalo muito grande, quando você tenta tapar com um cobertor algo muito grande, uma hora uma perna escapa. E ali não tem mais jeito, porque vai aparecer tudo. E a segunda coisa, a tendência, quando se rifa alguém em política, e talvez, isso é uma hipótese, nós vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Se em algum momento o Dias Toffoli for rifado politicamente pelo PT e pelo próprio STF, nós sabemos que tem algo muito maior também, que eles estão talvez entregando a mão, como disse aqui o vereador, para proteger o braço, o corpo, e sabe Deus quantos corpos. Muito bem. Aliás, deixa eu pedir aqui para o pessoal colocar uma nota que o Dias Toffoli soltou, o gabinete do Dias Toffoli, o ministro aí soltou, ó, nota no gabinete do ministro Dias Toffoli. O gabinete do ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo ministro ao presidente da Corte. Eu gostaria de ouvir o Rubinho Nunes se ele teria mais algum comentário aqui a fazer, incluindo aí essa nota. Resposta está aí. Ele já decidiu. Não será afastado, vai continuar tudo na mesma, porque a ilegitimidade de parte, segundo o Toffoli, o que vai ser confirmado na resposta dada pela Corte. É isso, Silvio Navarro. É até um tanto quanto protocolar, mas ele se defende no cargo, pelo menos enquanto puder, né? A impressão que fica é essa, que ele vai se defender com a toga. Vamos aguardar. Você lembra que a gente trouxe, perdão interromper, mas você lembra que a gente trouxe a notícia de que ele, nos bastidores, falava: deixa fritar que eu aguento. O próprio ministro, né? Deixa eles me fritarem aí. Eu aguento, não é? Não, isso não existe em política. Eu acho que isso não existe em política e, ademais, o Toffoli, sobretudo, embora tenha uma carreira como advogado até chegar ao Supremo Tribunal Federal, foi advogado eleitoral do Lula, foi muito próximo do Zé Dirceu, foi advogado do PT, advogado-geral da União. O Toffoli, ele tem um DNA político, nós não podemos nos esquecer disso. O Toffoli é um petista, sim. Então, ele é ligado a um grupo, isso significa que ele tem um grupo. E acho que a grande questão agora, Emilinho, é saber se esse grupo vai rifá-lo, já rifou ou não vai rifá-lo. Eu acho que essa é a questão agora.